Bom dia e feliz Páscoa. É bom estarmos juntos novamente para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. E eu gostaria de começar com uma oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a oportunidade que temos de refletir na Tua Palavra nesse dia tão especial para nós cristãos. O dia da ressurreição, que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Que o Cristo vivo esteja presente nos nossos lares nesse dia, falando conosco através dessa breve meditação. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Hoje é um dia muito especial para a fé cristã em todo o mundo, pois hoje celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebramos a vitória da vida sobre a morte. Foi por isso que o apóstolo está fundamentada nesse acontecimento histórico. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, tudo o que ensinamos a vocês está errado, e vocês investiram a vida em uma ilusão. Ou seja, se a ressurreição de Cristo fosse uma mentira inventada pelos discípulos de Jesus, ou se não passasse de um mito ou uma fábula, tudo aquilo que nós acreditamos não faria sentido algum. Seria tudo uma grande ilusão. E o problema da morte continuaria sem solução. A morte teria a palavra final sobre a vida. E diante dessa pandemia que estamos enfrentando nos dias de hoje, não haveria esperança para aqueles que sucumbem à morte. No mundo inteiro, já são mais de 1.300.000 pessoas infectadas com esse vírus. E o número de mortes, que não para de aumentar, já está em torno de 80.000. Só nos Estados Unidos, essa semana, eu vi uma notícia de que, em 24 horas, mais de 2.000 pessoas morreram. Não temos como negar que o mundo está chacoalhando, está sendo abalado profundamente por conta dessa pandemia. Tudo aquilo no qual o ser humano depositava sua confiança, a sua expectativa, tudo aquilo que o ser humano acredita como base da sua estabilidade, de uma certa maneira está sendo abalado, está sendo mexido, está sendo desafiado. As crenças humanas estão sendo abaladas nesses dias de coronavírus. Por exemplo, a crença no poder do dinheiro para resolver todos os problemas do ser humano. Esse vírus ele não faz distinção, ele não respeita crédito bancário de ninguém. Por isso, quem confia no dinheiro como a sua fonte de segurança e enfrenta essa epidemia, se encontra completamente desamparado, porque o dinheiro não pode resolver esse problema. A gente tem visto também a crença no status social sendo abalado também. O coronavírus não faz distinção de classe social, nem mesmo de ascendência étnica. Temos visto pessoas de todas as raças, em todos os contextos sociais, sendo contaminados em todos os lugares do mundo, desde simples operários a príncipes e a primeiros ministros. O status social e a etnia de uma pessoa também não são garantias contra a epidemia e a morte. Uma outra crença na qual o ser humano coloca a sua confiança é no conhecimento, na tecnologia, para superar as adversidades. E também a tecnologia e a ciência até então não foram capazes de prever ou prevenir tal pandemia. Mas, por que não dizer também que a crença na religiosidade mística, rasa, marcada por um ritualismo supersticioso e promessas de prosperidade, também não tem resolvido nada. Também tem sido abalada. Essa epidemia não faz distinção nem de credo religioso. Esses dias eu recebi uma mensagem até engraçada no WhatsApp, com uma foto de uma igreja e com os seguintes dizeres: o culto de cura de enfermidades dessa semana está cancelado por causa desta enfermidade. Eu acredito que deve ser uma brincadeira, mas ilustra muito bem essa realidade de que a religiosidade também não é um escudo contra o coronavírus.
Todas as crenças, seja no dinheiro, seja no conhecimento humano, na tecnologia, seja na sua condição social ou étnica, ou mesmo na religiosidade, estão sendo abaladas diante da realidade da morte tão perto de nós. Mas existe uma convicção que traz segurança e esperança diante da morte. É a convicção de que Jesus Cristo ressuscitou. É a convicção de que Ele vive e venceu a morte. É a convicção de que Ele conquistou a vida eterna. Essas convicções fazem toda a diferença nesses dias em que a morte se mostra tão perto de cada um de nós. Pois sabemos que, mesmo que sejamos abatidos, não seremos destruídos, pois estamos seguros nas mãos daquele que está vivo e que venceu a morte. O apóstolo Paulo, ele não tinha um pingo de dúvida a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Ele estava tão certo disso que ele não hesitou por um momento sequer em arriscar a sua própria vida para pregar o evangelho das boas novas. A sua convicção se baseava no testemunho dos apóstolos que estiveram com Jesus, que o encontraram ressurreto, e também na sua experiência pessoal com Jesus. Paulo explica o seguinte: o Messias morreu pelos nossos pecados, exatamente como dizem as Escrituras. Foi sepultado e se levantou da morte no terceiro dia. Mais uma vez, exatamente como dizem as Escrituras. Ele apareceu vivo a Pedro, depois aos seus seguidores mais próximos e mais tarde a mais de 500 seguidores ao mesmo tempo. Muitos deles estão por aí, ainda que alguns já tenham morrido. Depois, ele passou um tempo com Tiago e com o restante dos seus, dos que chamou para falar em seu nome. E, finalmente, apareceu vivo a mim. Faz todo sentido que eu viesse por último, pois nem mereço ser incluído no grupo original, como vocês bem sabem, já que passei anos perseguindo a Igreja de Deus. Essa convicção da ressurreição de Jesus era tão forte, era tão real na vida de Paulo, que o transformou de um perseguidor da igreja a um proclamador da ressurreição e das boas novas do Evangelho de salvação. A convicção de Paulo era tão forte que, mesmo depois de ele ter sido arrastado para fora da cidade de Listra e ter sido apedrejado por causa da sua fé e da sua pregação, ele se levantou, ele voltou para a mesma cidade e ele continuou o seu ministério de proclamação da salvação. A sua convicção era tão real que, mesmo quando ele estava preso em Roma, prestes a ser julgado com uma possível condenação à morte, ele escreve uma carta, em uma das suas cartas, e diz o seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Hoje celebramos a vitória da vida sobre a morte. A convicção de que a nossa fé é muito mais do que a nossa vida nesse mundo é muito mais do que os anos que passamos aqui, sejam eles 50, 60, 70, 80, 90 ou até 100 anos. Hoje celebramos a vida que continuará eternamente em um mundo que será completamente restaurado por Deus. E essa fé que nos faz caminhar seguros, mesmo em meio a essa pandemia, pois sabemos que a morte não tem a palavra final. A ressurreição faz toda a diferença em nossa vida. Essa é a nossa maior segurança. A certeza de que Jesus ressuscitou. Na semana em que o meu pai faleceu, eu estava no hall do hospital juntamente com a minha mãe, com o meu irmão, e o médico se aproximou da gente e ele deu a triste notícia. Ele disse assim: nós tentamos tudo o que era possível.
Infelizmente, não há mais nada que possamos fazer pelo seu Vicente, pelo seu pai. Em seguida, ele entrou no quarto em que meu pai estava para fazer a visita médica de rotina e conversar um pouco com ele. Mas o médico, diante do meu pai ali, não conseguia falar uma palavra. Apenas olhava para o meu pai enquanto tentava encontrar as palavras em sua mente. Mas o meu pai, que sabia perfeitamente a situação em que se encontrava, de repente surpreendeu o médico, a todos nós, dizendo assim: doutor, obrigado pelo seu esforço. Eu sei que o senhor está fazendo o melhor. Não fique triste. A minha vida está nas mãos de Deus. Se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. Mas se isso não acontecer, eu estou tranquilo e pronto. Porque eu sei para onde estou indo. Eu sei o que Deus tem preparado para mim. Fique em paz, doutor. Naquela semana ele faleceu, em paz, certo de que a vida eterna o aguardava. A ressurreição de Cristo faz toda a diferença na vida das pessoas que creem em Jesus. Elas se tornam elas mesmas o testemunho vivo da presença do Cristo vivo em suas vidas. E quando elas passam pelo vale da sombra da morte, elas sabem que o Senhor Jesus, o bom pastor, está com elas. Elas sabem que além do vale existe um lugar onde as pastagens são verdejantes e as águas são cristalinas. Elas sabem que Deus está de braços abertos, esperando por elas, para que elas possam desfrutar a vida eterna, a vida plena. Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, celebre a vitória da vida sobre a morte. Mas se você nunca disse isso para Deus, se você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, mas está sentindo agora o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração nesse momento, e você quer fazer isso, quer entregar a sua vida a Jesus, eu queria convidar você para fechar os seus olhos agora e fazer essa oração comigo. Repete comigo a oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor neste momento. Eu creio que o Senhor é o Deus Criador que veio ao mundo e assumiu a forma humana. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou da morte. Eu reconheço que sou pecador e peço que perdoe os meus pecados. Senhor Jesus, eu reconheço e eu o confesso como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Se você quiser conversar comigo, fazer alguma pergunta a esse respeito, ou algum comentário a essa reflexão, você pode entrar em contato comigo no e-mail que vai ser agora projetado nesse vídeo. Ou você pode usar esse canal do YouTube para fazer o seu comentário, a sua pergunta, e eu vou fazer todo o possível para ler e responder. Que você possa celebrar hoje a ressurreição de Cristo, a vitória da vida sobre a morte. Deus te abençoe. Amém.